Olá, pessoal. É possível organizações sociais participarem de licitações? Esse assunto pode parecer antigo, mas tem um recentíssimo acórdão do Tribunal de Contas da União a respeito. E nesse acórdão concluiu o Tribunal de Contas que é possível a participação de organizações sociais em licitações, mas com algumas restrições. É um voto bastante inteligente, elucida essa questão. Vamos examiná-los melhor? Meu nome é Jacques Reolon. Pessoal, a questão toda discutida, o que lastreou essa discussão aí sobre se o OS pode ou não participar de licitações, foi um acordo de 2014 em que o Tribunal de Contas decidiu que o OCIPS não poderia participar de licitações. Nesse último processo do TCU, houve duas manifestações que foi objeto de análise no voto do relator. Foi um pronunciamento da AGU, a consultoria jurídica do MEC, que era o ministro da Educação, era o consulente, tratava-se de uma consulta, e uma manifestação da Secretaria de Logística, a unidade técnica do Tribunal de Contas da União. Tanto a Conjur do MEC como a Secretaria de Logística do TCU, as duas unidades técnicas entenderam que não era possível a participação das organizações sociais em licitação. Por quê? Eles transpuseram para esse caso de OS as razões que levaram o TCU a adotar a decisão de 2014 para o caso de OCIP. Por quê? Porque são entidades com natureza jurídica muito similar. Então, gozam de isenções tributárias, celebram parcerias com a administração pública, executam serviços não exclusivos de interesse público, podem fazer uso de recursos públicos, não possuem finalidade lucrativa, ou seja, a natureza jurídica é bastante similar da OCIP com o OS. Então essa foi a conclusão da unidade técnica. O relator discordou. E vejam os senhores, na leitura do voto, é uma discordância, de um certo modo, muito inteligente, realmente, o que levou o tribunal a adotar esse entendimento. E vejam, senhores, embora seja até um acórdão, um voto e um relatório que discorreu com bastante propriedade e uma redação, de certo modo, longa, a razão é muito simples, que levou a permitir que organizações sociais participassem de licitações. Vejam, senhores, a lei pode estabelecer exceções. Isso é constitucional. Isso está no artigo 37, inciso 21 da Constituição. Pois bem, no inciso 24, do artigo 24 da Lei de Licitações e Contratos, é permitido a dispensa de licitação para contratação, para prestação de serviço público de organizações sociais para prestarem serviços incluídos no contrato de gestão, dentro das atividades que é permitida para organizações sociais. Então vejam, senhores, se eu tenho um permissivo para fazer dispensa de licitação no 24 para prestação de serviços, eu posso permitir que elas participem de licitação. Se eu posso contratá-las sem, eu posso contratá-las através de licitação, ok? Então, resumindo o acórdão do TCU, a razão preponderante foi essa. Outras questões, e aí é importante notarmos o seguinte, quando se discute, se toma uma decisão de uma envergadura dessa, o ideal e o correto é ter parâmetros legais e não argumentos, às vezes falaciosos, ou argumentos decorrentes do senso comum. Está se discutindo no âmbito técnico. Então, a decisão adotada pelo TCU, com o voto da lavra do ministro Walton Alencar, é precisa juridicamente. Ou seja, se eu tenho essa previsão para dispensa e se a lei prevê a contratação para a prestação de serviço, desde que sejam as atividades permitidas por lei, que elas poderiam ser contratadas por dispensa, não há óbices que elas participem de licitação. E duas questões tangenciaram, duas questões tangentes à decisão principal desse processo que temos que trazer é a questão dos precedentes.
O TCU conheceu essa consulta, mesmo ela se referindo a casos concretos. Com a alteração agora do novo Código de Processo Civil, em que o juiz é obrigado a motivar quando não aceita precedentes da corte, o TCU abriu um flanco agora, que o TCU, as consultas futuras, mesmo que abordem um ou outro caso concreto, ele está vinculado a esse precedente. Então, daqui para frente, TCU teria em tese, a não ser que demonstre a incompatibilidade do precedente, aceitar consultas que versem sobre casos concretos. A outra questão interessante, vejam só, pode parecer simples, mas é muito importante e às vezes atinge com gravidade a administração pública. Sem demérito nenhum, e foram bastante inteligentes as ponderações tanto da Conjur do MEC como da CELOG, nos transpareceu da leitura do voto que as razões de vedar a participação de OS é por analogia às razões que levaram à vedação de OCIP. E aí eu tenho um problema que é a base da interpretação de normas. Eu não posso restringir o direito por analogia. Isso não me é permitido. Então eu tenho um problema de premissa na análise dessas unidades técnicas. Porque A foi vedado a B, eu vedaria a C também? Não, eu não poderia fazer isso. Isso pode ser um argumento a ser enfrentado, mas as razões de decidir são analisando apenas o caso concreto. Então, pessoal, uma decisão muito importante do Tribunal de Contas da União, da lavra e do voto do ministro Walton Alencar, permitindo a OAS participarem de licitações, desde que para atividades permitidas em lei, contempladas no contrato de gestão. Era isso aí, pessoal. Muito obrigado.